O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa aqui em Portugal uma visita que já estava cercada de polêmicas antes mesmo dele chegar. Eu sou Luiz Barrucho, da BBC News Brasil, e eu estou em frente ao hotel onde o presidente Lula está hospedado aqui numa área nobre de Lisboa. Nesse vídeo eu conto os 3 principais pontos polêmicos dessa viagem. Lula fica aqui em Portugal por 5 dias até 25 de abril. Na sequência ele vai à Espanha e de lá volta ao Brasil na noite do dia 26. Vamos lá, primeiro ponto. Declarações sobre a guerra na Ucrânia. Partidos da oposição aqui em Portugal, mais à direita, fizeram duras críticas a Lula por causa das declarações dele sobre a guerra na Ucrânia. Nos Emirados Árabes Unidos, onde ele fez uma parada depois de viajar à China, Lula repetiu uma fala polêmica de que a Ucrânia também tem responsabilidade pela guerra ao lado da Rússia. E foi além, acusou os Estados Unidos e Europa de contribuírem para o prolongamento do conflito. As falas, claro, geraram reações da Casa Branca e da própria União Europeia, que acusaram Lula de repetir propaganda russa e chinesa. Também criaram um grande mal-estar aqui em Portugal, que ele visita agora. Teve queixas não só de parlamentares portugueses, mas também da Associação dos Ucranianos de Portugal. Lembrando que Portugal é membro da União Europeia e da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar Ocidental. O país tem declarado apoio aberto à Ucrânia e chegou inclusive a enviar tanques a Kiev. Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, que tem a segunda maior bancada no parlamento português, cobrou do governo socialista tomar uma posição pública e formal sobre as falas de Lula. Já Rui Rocha, líder do opositor Iniciativa Liberal, afirmou que o parlamento português não pode receber um aliado de Putin como Lula no 25 de abril. Ele se referia à participação de Lula numa sessão solene no parlamento português em 25 de abril. Nesse dia, que é feriado nacional, comemora-se a Revolução dos Cravos, que marcou o fim da ditadura militar em Portugal. Rocha escreveu o seguinte no Twitter: a AR, Assembleia da República, o parlamento português, que convidou Zelensky para discursar em 21 de abril de 2022, não pode receber um aliado de Putin como Lula no 25 de abril. E o presidente da República, que atribuiu a Ordem da Liberdade a Zelensky, não pode estar confortável com a presença de um aliado de Putin como Lula na AR no 25 de abril. Mesmo com as críticas, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse não estar arrependido de ter convidado Lula para participar dessa cerimônia no parlamento português. Já a Associação dos Ucranianos em Portugal preparou uma carta para entregar a Lula em frente à Embaixada do Brasil, segundo me disse o presidente da entidade, Paulo Sadoca. Segundo ponto, manifestação organizada pela extrema-direita. A oposição mais forte à visita de Lula vem do partido de extrema-direita Chega, liderado pelo deputado André Ventura. A sigla divulgou nas redes sociais uma convocação para um protesto contra o petista no dia 25, em frente ao parlamento português. A chamada para a manifestação diz: lugar de ladrão é na prisão. É uma referência à prisão de Lula pela Operação Lava Jato em 2018. A convocação do ato chegou a ser compartilhada no Brasil pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que descreveu a manifestação como justa. Fundado em 2019 por Ventura, o Chega, que se define como um partido conservador, liberal e nacionalista, tem no discurso anti-imigração um dos seus principais alicerces. E é hoje a terceira maior força no parlamento português, com 12 deputados. O Partido Socialista, o PS, que governa o país, ainda tem a maioria absoluta, com 120 deputados. Em 13 de janeiro deste ano, em sessão no parlamento, Ventura chamou Lula de bandido. Mais recentemente, num vídeo enviado à imprensa, o líder do Chega reafirmou a promessa de que o partido vai organizar a maior manifestação da história contra um líder estrangeiro em Portugal. Aliás, em maio, Ventura deve receber o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, além de outros expoentes da chamada nova direita, para uma cúpula mundial organizada pelo Chega aqui em Lisboa. O objetivo, segundo Ventura, é transformar Portugal num dos centros mundiais da ultradireita contra o socialismo. Terceiro e último ponto: discurso vetado no parlamento. Lula seria o primeiro chefe de Estado estrangeiro a discursar no parlamento português por ocasião da comemoração da Revolução dos Cravos, que, como eu disse antes, pôs fim à ditadura militar em Portugal. A participação dele chegou a ser anunciada pelo chanceler de Portugal em visita ao Brasil em fevereiro, mas partidos da oposição se manifestaram contra o convite e, após uma reunião entre lideranças políticas, chegou-se a um consenso de que Lula participaria de uma sessão solene de boas-vindas no parlamento, à parte das comemorações da Revolução dos Cravos.
É isso, eu vou acompanhar essa visita de perto. Obrigado pela audiência e até a próxima.